Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Que alegria poder te receber aqui mais uma vez para essa caminhada junto comigo, para esse momento, para essa busca que necessitamos fazer diariamente. Você que é novo aqui, que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo que te guiou possa falar contigo nesse dia, possa manifestar o seu poder sobre você, que você encontre resposta, mas também que você encontre direção, correção, porque a intenção desse devocional é essa, uma palavra, um encontro, um novo eu, que a gente possa sair cada dia desses encontros, dessa caminhada transformado. E esse exercício tem que ser diário, assim como a gente cuida do corpo diariamente, nós necessitamos cuidar do espírito diariamente. Amém? E a palavra hoje vai nos trazer um confronto, talvez uma pergunta muito importante que diz muito sobre se Deus nos chamasse para falar a verdade, mesmo que ninguém quisesse ouvir, você estaria disposto a falar? Você se coloca nessa posição de instrumento de Deus? O profeta Ezequiel vai nos falar um pouco sobre isso hoje. Mas é claro que a gente não pode fazer nada sem a inspiração do Espírito Santo. Eu não tenho nada para entregar, mas eu sei que Ele tem. Eu estou aqui apenas como um instrumento. Eu trago aqui um pouquinho daquilo que Ele já falou comigo e compartilho com vocês. Mas eu sei que Ele sempre tem mais para entregar. Eu já saio daqui novamente cheia, transbordando dessa mensagem que Ele sempre nos entrega. Então vamos orar? Vamos orar e depois a gente faz a leitura. Amém? Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor meu, Salvador, Deus da criação, Deus poderoso, unigênito, aquele que veio para nos salvar. Em Tuas mãos eu quero colocar a direção desse encontro, essa caminhada, Pai, é para caminharmos junto contigo, seguindo o Teu caminho, seguindo a Tua direção. Que o Senhor venha conduzir, Pai, esse encontro, que o Senhor venha conduzir o nosso dia, em Tuas mãos entregamos, ó Pai, com gratidão. Que alegria poder nascer em mais um novo dia, porque a cada dia é um nascimento, é uma nova esperança, é uma oportunidade de fazer diferente, de aplicar tudo aquilo que temos aprendido na Tua presença. Então sim, Santo Espírito, fique à vontade a fazer a Tua vontade sobre nós, aqui na terra como ela é no céu, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E em tudo eu te dou graça. Eis-me aqui, a tua serva, o teu instrumento. Fala conosco de forma especial e soberana, em nome de Jesus. Amém? Gente, vivemos em uma geração que quer ouvir promessas, mas evita ser corrigido. E a gente sabe que promessa sem correção acaba sendo mais uma obra de engano do que uma promessa vinda do trono, vinda do Pai. E quando nós nos posicionamos como um ouvinte da palavra, nós precisamos ter de fato esse entendimento. O profeta Ezequiel, que é o autor do livro, você já pode procurar aí, Ezequiel capítulo 2, ele vai estar em um momento por volta de 593 antes de Cristo, em cativeiro. Nós sabemos que Nabucodonosor, ele, com a permissão de Deus, isso é uma discussão para um outro momento, com a permissão de Deus, ele invade Judá e ele leva o povo cativo. E lá no cativeiro babilônico, a gente vai ver Deus chamando Ezequiel a falar. E isso aqui já vai nos revelar algo, antes mesmo da gente iniciar aqui na palavra, enquanto você está procurando em Ezequiel, capítulo 2, tá? Vai nos revelar que muitas vezes a gente vai precisar ser levado para um lugar onde nos sentimos cativos mesmo, nos sentimos presos, distante da nossa realidade, distante do nosso território, onde a gente vai sentir que foi esquecido, que foi abandonado, mas a gente acaba
sendo hipócritas e não se perguntando por que a gente chegou naquele lugar. Por que a gente chegou ali, naquele cenário? O que nos levou até aquele lugar? E é isso que as pessoas acabam esquecendo. E eu quero fazer essa leitura junto com você, nos atentando ao versículo do dia, que é o versículo 7. Eu vou ler o capítulo completo, porque ele é pequenininho. Ele é do versículo 2 ao versículo 10. Mas eu não tenho o hábito de ler completo, porque eu gosto de deixar esse exercício para você. Só que para você entender todo o contexto, você vai ficar com essa atividade aí para casa, que é fazer a leitura do capítulo, do livro completo. Gente, leiam, somente leiam, porque você vai ser impactado por essa palavra ainda mais. Esse vídeo é um vídeo curto, então quando a gente encerrar aqui, você continue aí na direção do Espírito, fazendo essa leitura e sendo ainda mais alimentado por ela. Amém? Vamos à leitura? E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim, até o dia de hoje, porque aqueles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Versículo do dia. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Isso é muito forte. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu-o diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, e o escrito ali eram lamentos e lutos e ais. Gente, vai ficar essa curiosidade aí para você saber o que foi que Deus mandou Ezequiel falar. Não é o que eu quero trazer aqui agora. Então você faça essa leitura, porque vai ser assim muito impactante, vai ser esclarecedora, vai ser reveladora para sua vida. Mas o que traz aqui é, de fato, Deus, ele não vai falar com a gente somente quando a gente está no bem, quando a gente está tudo no bom. Ele fala principalmente quando há rebeldia. Porque quando você está seguindo os princípios do Senhor, os mandamentos, não tem necessidade de Deus estar te corrigindo, porque você já vai estar seguindo um caminho abençoado, um caminho de direção, um caminho que te conduz a pastos verdejantes, a um cenário de paz. Mesmo no meio do caos, você consegue dormir tranquilo. Então, Deus não precisa estar o tempo inteiro falando. Mas quando a gente começa a ouvir muito a voz do Senhor em um cenário de guerra, em um cenário de cativo, em um cenário de tristeza, Deus está querendo revelar algo em nós, corrigir algo em nós. E é exatamente o que está acontecendo nesse tempo. Talvez não seja o que você esteja passando hoje, mas a pergunta é: se Deus te chama hoje a falar com uma nação rebelde. Por exemplo, o Devocional Caminho Diário, quando eu fui colocada nessa posição, o Espírito Santo falou comigo sobre isso, a primeira reação é de temor, de medo, né? Temor não, medo. O que é que vão pensar? O que é que vão falar? Porque é um devocional que traz de fato essa intenção, corrigir, chamar uma nação que está de fato distante do Senhor, que está vivendo hoje aquilo que eles escolheram viver, assim como foi com Judá. E é você pregar sem aplausos, é você pregar sem aprovações, pelo contrário, muitas renúncias, muitas afrontas. Então é um convite que a gente realmente passa a
repensar e dizer sim para Jesus é a melhor coisa. Então diga sim, aceite esse convite. Se não é você que está precisando da correção, seja você o instrumento de correção do Senhor. Amém? Isso é muito forte. Vemos Deus chamando exatamente profetas. E é interessante que a palavra profeta em hebraico, ela não dá uma ideia de simplesmente você chegar, eu li isso aqui, eu entendi isso, eu vou lá e falo. Não. A palavra profeta para o povo hebreu ali, ela representava de fato transmitir a voz de Deus, transmitir o que Deus falava. Então é exatidão, exatamente o que ouviu e falou. Então é por isso que muita gente tinha medo de profeta. A gente lembra até da passagem onde o profeta Samuel chega lá na região onde Davi mora, que o povo fica assustado. O que foi que a família de Jessé fez para receber um profeta? Ou seja, ele jamais imaginava que seria uma coisa boa da parte de Deus, porque era um profeta que estava indo levar a mensagem. Então ele já imaginou, olha, eles fizeram alguma coisa errada e Deus está indo advertir. Então realmente ouvir e se posicionar como profeta é dar legalidade para Deus falar e você transmitir. Olha o que a própria palavra vai dizer. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Comer aquele rolo, o livro, né, que ele estava ditando. Claro que ele não está falando, gente, é uma parte metafórica, tá? Não é para comer, mastigar o rolo ali, mas é para de fato ouvir, absorver e depois entregar. Então, o convite de Deus é exatamente para sermos mensageiros fiéis. O que essa mensagem traz aqui é que a gente de fato tenha respeito para um verdadeiro profeta. Quando há um profeta que chega para você e traz do alto uma palavra de correção, não seja rebelde, não seja como Judá, casa rebelde, de rejeitar a palavra de Deus. Seja encorajado pelo Espírito Santo a se autoexaminar e saber se de fato aquele profeta trouxe uma mensagem do trono. Você vai saber, porque se você está em erro, se você está em pecado, você vai saber que ele veio com uma mensagem diretamente do trono. Porque tem coisas que só você e Deus sabem, mas Deus usa um profeta para mostrar que ele é Deus e que ele está preocupado em te transformar. Amém? Então, quando você também for essa pessoa, quando você for essa pessoa se posicionar como um profeta do Senhor, seja aquele que vai falar de fato aquilo que o Senhor está te mandando falar, sem hipocrisia, sem mentira. O mundo está alimentado por profetas que inventam, por profetas que não entregam o que de fato veio, eles só aumentam e só elevam o ego das pessoas. E o problema do mundo hoje está exatamente na resistência à autoridade de Deus. O mundo está rejeitando a autoridade de Deus. E isso me faz lembrar de Jeremias 17, que o povo ouvia, mas não obedecia. Me faz me lembrar também de Mateus 13, que Jesus falava sobre os que ouvem e não entendem. Nos faz a memória também, 2 Timóteo, capítulo 4, que fala do tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Então as pessoas vão rejeitar a correção do alto. Gente, nós estamos vivendo esse tempo. Vocês já pararam para observar? As pessoas ficam pulando de igreja em igreja porque não querem receber correção. Quando chega em um lugar que há uma sã doutrina, gente, muitas vezes as pessoas falam, mas é muita religiosidade, não pode isso, não pode aquilo. É uma sã doutrina, uma doutrina que te conduz a ter uma vida em santidade. Não pense que são regras, são doutrinas que te levam a uma santidade em Cristo, que te aproxima de Cristo. Não é que você não pode fazer, tudo nos convém, mas não é lícito. Então a gente precisa fazer esse filtro no que a gente de fato quer. Amém? Então que essa palavra também nos faça sair do padrão humano e entrar no padrão de Deus. A palavra de Deus, ela não veio para se enquadrar na gente. Tem muita gente falando aí que... minhas anotações. Tem muita gente aí que fica questionando
a autoridade da Bíblia. Tem muita gente ousada que já teve coragem de dizer que a Bíblia está transpassada, que ela precisa ser atualizada. Gente, a palavra de Deus não veio ao mundo, Deus não trouxe essa palavra, Deus não inspirou pessoas a escrever essa palavra que resiste a mais de milhões, de 2, 3, 4 milhões, não sei de fato quantos anos, 1000 anos, ela resiste. Nós sabemos que nós estamos em 2026, depois de Cristo e antes de Cristo. A gente não sabe assim de fato. É claro que a teologia tem algumas suposições, mas a gente não pode confirmar 100% a veracidade das coisas. Mas nós temos algo aí em torno dos seus 3.000, 4.000 anos de escrita. Então, não é uma palavra que surgiu hoje para que ela seja atualizada. Não fui eu que cheguei aqui, criei e amanhã eu tenho que atualizar para enquadrar os padrões humanos. Não, a palavra de Deus ela resiste ao tempo. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Ei, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Então, ela não vai se enquadrar o meu e o seu padrão. Nós, se quisermos viver na graça, se quisermos alcançar a graça de Jesus, a salvação, que é o nosso maior sonho, nosso maior objetivo como cristãos, ser salvos, nós precisamos nos enquadrar ao padrão da palavra, não a palavra se enquadrar na gente. Amém? Então, que a gente possa hoje fazer essa pergunta. Você quer, escute isso, você quer ouvir Deus ou quer que Deus valide o que você já decidiu fazer? Gente, essa pergunta impactou o meu coração. O que você traz hoje? Trago essa pergunta para você aqui de todo o meu coração. Você veio aqui hoje, nesse devocional, seja sincero, por favor. Eu não vou estar ouvindo sua resposta. Então, você vai estar sendo sincero com o Espírito Santo. Seja sincero. Você veio aqui ouvir Deus falar com você? Ou você veio aqui para que a minha boca valide o que você já decidiu aí? Porque eu vim aqui como instrumento do Senhor falar aquilo que Ele me mandou falar. Agora eu te pergunto, você quer ouvir o que Deus mandou falar ou você quer que Ele me use para validar o que você já decidiu? Porque tem pessoas que vai chegar aqui e vai ouvir, não vai gostar, não validou o que ela o que ela queria ser validado e aí vai sair falando mal de mim, que estou aqui sendo instrumento do Senhor. Aquela missionária não fala nada com nada. Aquela missionária não sabe pregar. Aquela missionária não carrega unção. Aquela missionária não traz revelação. Você já percebeu isso? Aí vai atrás de outro até encontrar um que vai validar o que ela quer validar. Gente, a gente precisa parar de hipocrisia. A gente precisa parar de querer se enquadrar aos padrões humanos e entrar na essência de Deus. Ele não nos obriga a seguir os mandamentos dele. Ele nos instrui a ter uma vida melhor. Quem tem bons ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. O próprio Jesus nos ensina isso. Amém? Hoje a maioria das pessoas, elas querem uma palavra que confirme as suas próprias escolhas. Um Deus que concorde, mas não querem um evangelho que confronte. Isso aqui trouxe impacto ao meu coração. Nós somos chamados a nos alinhar exatamente à palavra, e não a palavra a nós. Tem pessoas que chegam aqui e não quer ser confrontado, não quer ter o pecado revelado. E é interessante que eu tô desse lado de cá. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual é o seu erro, qual é o seu pecado, que caminhos você tem andado. Como é que eu vim aqui te afrontar? Como é que eu vim aqui tentar me intrometer na sua vida se eu não sei nem quem é? Se não é uma direção do Espírito Santo trazendo para a sua vida uma luz. Gente, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Se nós estamos em treva, Deus é a nossa luz. E quando está escuro, a gente não consegue ver a sujeira que está ali, o perigo que está ali. Quando a luz chega, a treva tem que sair e tudo que está em oculto é revelado. E é isso que confronta. É isso que muitas vezes assusta. Mas deixa eu te dizer, fique em paz. Jesus, ele não condena, ele veio para trazer salvação. A intenção de Jesus é trazer salvação. 3 coisas que a gente vai aplicar na vida. Olha, você chegou aqui com papel e caneta na mão? Não se esqueça que a nossa caminhada diária é Bíblia, que é o manual de vida, papel e caneta na mão para anotar tudo e não perder nada.
Então já começa anotando aí. Primeira coisa, fale a verdade por obediência. Não busque popularidade. Isso aqui é muito sério. Eu não estou aqui buscando popularidade. Tem gente que assiste hoje e não quer mais aparecer aqui porque não gostou. Mas eu não estou buscando popularidade. Eu estou buscando santidade no Senhor e levar para o máximo de pessoas que eu puder uma palavra que transforma, que cura, que liberta e que salva. A minha intenção aqui é a sua salvação. Você não me conhece, eu não te conheço, mas eu quero que você seja salvo. Eu quero que você conheça o Cristo que eu conheço. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você saia do sofrimento. Eu quero que você saia da dependência humana. Eu quero que você se liberte dos desejos da sua carne. Eu quero que você seja livre, assim como tudo que Jesus fez na minha vida. Eu quero que Ele também venha fazer na sua. Amém? Essa é a minha intenção. Mas se você não gostar de me ouvir, eu não estou aqui por popularidade. Se você não quiser compartilhar, diz eu não vou compartilhar, porque senão muita gente vai ficar conhecendo ela. Você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta de não compartilhar a mensagem. Não se preocupe que eu não quero popularidade. Eu quero graça do Senhor. Amém? Ponto 2, anote isso daí. Se alimente da palavra antes de querer mudar o mundo. Gente, isso aqui é muito impactante. Tem pessoas que querem mudar o mundo, querem fazer reboliços, querem ser transformadores, querem fazer e não se alimentam daquilo que de fato vai levar a uma transformação, a uma revelação, a uma salvação. Não adianta eu querer chegar aqui e impor que você seja salvo e eu não saber nem o que é salvação. Não adianta chegar aqui e querer que você seja transformado se eu não sei o que é transformação. Amém? Então, se alimente bem da palavra de Deus, leia. E terceiro, a rejeição das pessoas não cancela o chamado de Deus na sua vida. Quando você se converter verdadeiramente ao Senhor, muitas pessoas vão se afastar de você. Você vai ser cancelado de quem você era. Sabe aquela vida que você levava? Você vai ser cancelado lá. E eu vou te revelar isso aqui. Isso não cancela o chamado de Deus na sua vida. As pessoas virarem as costas para você e não querer mais você para dizer que tá chato. Eu já ouvi isso. Eu ouvi isso quando eu não bebi mais. Quando eu disse que não queria beber mais, você tá chata. Você não vai mais à festa, você tá chata. Você não joga mais apostado, você tá chata. Você não vai mais aos lugares que a gente ia, você tá chata. Isso é um cancelamento, que se a gente não tiver estruturado na presença do Senhor, isso traz uma tristeza na alma. Isso nos leva a um estado de até depressão. Mas Deus é consolador, é amigo, é parceiro, é pai, é amor. Ele não deixa esse espaço vazio. Amém? Então que você possa tomar posse disso hoje e entender o teu chamado para o Senhor. Se posicione, se liberte. Eu quero orar por você. Gente, já esses dias estamos aí, né? Não são. Então vamos orar, que já estão 20 minutos de vídeo. E a intenção é de 10 a 15, mas Deus está falando, nós não vamos parar por isso. Amém? Vamos lá? Feche seus olhos no seu instante. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar ao Senhor nessa hora, pedindo ao Pai que a Tua presença hoje possa nos gerar coragem para Te obedecer. Que a palavra que aqui foi ministrada, Pai, venha trazer fome por palavra. Que a gente tenha fome de receber do céu a revelação do Senhor. Que a gente possa, de fato, nos alimentar com aquilo que vai nos elevar a um nível de intimidade com o Senhor sobrenatural. Mas que a gente também hoje tenha os nossos corações aquebrantados. Porque do que adianta sermos uma nação rebelde? Do que adianta os profetas virem até nós e falar, trazer a palavra de Deus e nós continuarmos rebeldes, trancando os nossos corações? Que hoje a gente possa ter um aquebrantamento aqui coletivo, Senhor. Que todo aquele que vai estar passando por esse vídeo possa ser alcançado por essa graça e possa ser liberto. Aquele coração de pedra seja trocado por um coração de carne vivificado no Espírito. E que o Senhor possa encontrar morada, que o Senhor possa encontrar abrigo em nós. Senhor, obrigada por essa oportunidade, por cada pessoa que está passando por aqui.
Eu não sei qual o estado que eles estão, se é um quadro clínico não favorável, se é uma quebra de aliança, se é uma traição que trouxe tristeza, destruição por lá. Eu não sei, Senhor, qual a causa de cada um estar aqui hoje, se é por amor à Tua palavra, se está aqui buscando mais conhecimento, mais intimidade. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu entrego cada causa em Tuas mãos, ó Pai, porque de fato, ainda que eu soubesse, eu não poderia fazer nada por eles. Mas o Senhor, que é santo, justo, poderoso, fiel, Deus provedor, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva pela graça, pode todas as coisas. Então eu entrego, Pai, que seja feita a Tua vontade, mas que a gente possa também nos posicionar a Te obedecer, a Te ouvir e a Te seguir. Pai, em nome de Jesus, eu entrego o nosso dia em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Lindo, lindo é o mover do Senhor. E eu espero você aqui amanhã. Gente, não se esqueça, nós temos um encontro marcado aqui amanhã. Eu tô vendo muita gente faltando aqui. Você acha que eu não tô vendo, não? Eu tô vendo você faltando. Eu tô vendo você não compartilhando. Eu tô vendo você não curtindo. Esquecendo de botar o sininho aí para alarmar. Então, vamos fazer isso? Vamos compartilhar a palavra do reino. Vamos levar o nome do Senhor Santo em todos os lugares que a gente possa alcançar. Amém? Fica com Deus e eu tenho esse encontro aqui com você amanhã. Eu estou te esperando. Tchau, tchau.